Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco nesta oportunidade abençoada. Hoje nos reunimos para refletir sobre a súplica que o Mestre nos ensinou na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Esta frase, tão breve e profunda, convida-nos a meditar sobre os desafios que encontramos em nossa jornada evolutiva e como podemos fortalecermos-nos para não sucumbir às influências que nos desviam do caminho do bem. Que possamos abrir nosso coração e nossa mente para compreender que a tentação, muitas vezes, surge em nossas escolhas diárias, nas pequenas decisões que definem nossa caminhada espiritual. Que a luz do entendimento e o amparo da espiritualidade amiga nos envolvam, inspirando-nos a perseverar na busca pela reforma íntima. O tema da preleção de hoje é: não nos deixeis cair em tentação. Quando a gente fala em tentação, a gente sempre vai lembrar aquele parente, daquele vizinho, né? Porque a gente sempre associa a tentação com bebida, com cigarro, com gula, com sexo. Mas também tentação pode ser outra coisa, pode ser maledicência. Você não sabe o que aquela vizinha fez e a gente já sai correndo para botar o ouvido lá para ouvir a história, né? Pode ser a preguiça. Ei, quem não gostaria de passar o dia inteiro deitado na rede, né? Pode ser a avareza, querer mais do que realmente precisa, né? Ou pode ser orgulho, querer ser mais do que o outro, ser mais que o próximo. Também pode ser o doce para quem é diabético, né? A gente sabe que o diabético não pode comer doce, e é só falar que não pode, já dá aquela vontade, né? Ou para quem tem pressão alta, aquela comidinha bem temperadinha, carregadinha no sal, mas é um veneno para ele. São tantos exemplos de tentação que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre eles. Só que o que é tentação para mim não é tentação para o outro, porque as tentações são individuais. Emmanuel, no seu livro Fé, nos dá um exemplo. Um prato de milho cru não é tentação para os homens, mas é para o cavalo. Enquanto que um prato com pedras preciosas pode ser tentação para os homens, mas não para o cavalo. Outro exemplo é o cigarro, que é uma tentação para quem fuma, mas para quem não fuma, não é. Isso acontece porque a tentação está dentro de nós, ela habita aqui, nosso coração. Ela não é externa, ela é interna. A gente pensa que as tentações estão ali do lado de fora, tentando a gente, que são externas, mas não são. Elas estão aqui dentro de nós, elas são individuais. E sabe outra coisa que é individual? É que cada um tem sua própria missão aqui na Terra. E o que será que a gente veio fazer aqui? O que será que Deus espera de mim? Quem nunca se fez esta pergunta? E quem nunca ainda se faz esta pergunta? Tem gente que vai atrás de médium, que ele fala qual a sua missão, ou a cartomante, ou isso ou aquilo. Gente, tá mais fácil do que você imagina saber qual que é a nossa missão aqui na Terra. São as tentações. Elas estão aí dizendo pra gente o tempo todo qual a nossa missão. O que a gente precisa, corrigir dentro de nós. E é por isso que Jesus disse naquela oração dominical, no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Ele não disse: afastai-nos da tentação. E nem disse: tira essa tentação aqui do caminho, pelo amor de Deus. Não, ele deixou bem claro: não nos deixeis cair em tentação. Porque as tentações são realmente a nossa missão na Terra. Valnei, mas é tanta tentação que eu tenho que eu não vou conseguir, não. Puxa, é tão difícil, Valnei. Calma, gente, vamos fazer uma coisa por vez. Escolhe uma tentação, ou vamos fazer de um jeitinho bem mais fácil. Então eu vou passar algumas dicas de como vencer as tentações. Na realidade, são 3 passos, tá bom? O primeiro passo: vontade. Sem vontade, nada acontece. Não vai cair do céu um raio inibidor de tentação. Isso não existe. Infelizmente não existe. A vontade é aquele querer que vem do fundo do coração. Porque se uma pessoa não quiser, se não tiver vontade, ela não muda, não adianta. Pode estar todo mundo gritando, não vai mudar. Pode estar dando nada certo na vida dela, mas sem vontade de querer verdadeiramente mudar, vai continuar tudo igual. Einstein, aquele gênio
aquele físico, dizia: a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Gente, mas nem precisava ser gênio para saber disso, né? E mesmo assim, a gente continua fazendo as mesmas coisas e espera que Deus tire da nossa frente as tentações, não é verdade? Então a gente precisa ter vontade. Primeiro passo, vontade de mudar. Segundo passo, a prece. Gente, tem hora que a tentação está tão forte, tão brava, que nem com uma força da vontade de Hércules, né, aquele gigante, a gente vai conseguir passar por ela. Então nessa hora, ore, reze, peça do fundo do coração. Peça a Deus, peça a Jesus, peça a Maria, peça a qualquer santo que você se identifique. Peça aquele avôzinho querido que já desencarnou e você sabe que não vai te desamparar, não importa para quem você pedir. Peça, reza, mas reza com aquela certeza de que realmente essa ajuda vem. Porque com a vontade, com a prece no coração, tenha certeza que essa ajuda virá. Tá? E o terceiro passo é troca de pensamento. Troca mesmo. Assim como a gente troca de roupa, vamos escolher um pensamento novo e colocar esse pensamento em nossa mente. Mas vamos escolher um pensamento melhor, né? Então, com a força de vontade, com os amigos espirituais ao nosso lado, e se mesmo assim a tentação vai continuar ali, e porque ela está dentro de nós, nos cutucando para que a gente fale, é nessa hora que a gente precisa tirar o pensamento da tentação e colocar um outro pensamento no lugar. Tá bom, Valênia, qual pensamento eu vou mudar? Qual pensamento eu vou colocar? Porque naquela hora que a tentação está ali, não dá para mudar. Ela fica gritando aqui dentro da minha cabeça e eu não vou conseguir nem parar para pensar em outro pensamento e tal. Então eu vou dar um exercício. Um exercício bem gostoso para a gente obter um pensamento bom. Então feche os olhos e agora busque em sua memória um momento bem feliz. Muito feliz, gigantescamente feliz. Pode ser na infância, pode ser na adolescência, pode ser há 10 anos, pode ser há 1 ano, não importa quando, mas sim o momento. Sentiu, o coração encheu de alegria, a lágrima escorreu. Ótimo. Agora pega essa memória e deixa ela guardadinha aqui num cantinho da sua mente. E quando precisar trocar os pensamentos, ela tá facinho de puxar, puxa essa memória e pronto, tá? É assim que a gente propõe um novo pensamento para trocar. Então a dica dos 3 passos são vontade, preces e novo pensamento. Dizendo vontade, preces e novo pensamento. Parece simples? Simples é, mas fácil? Não, se fosse fácil, já estava todo mundo ali do lado de Jesus, lá no céu, ajudando ele na sua tarefa aqui, não é? Então eu vou contar agora uma historinha, um exemplo de como vencer a tentação. A Amália era uma menina de 15 anos, que vivia uma boa família. Pais carinhosos, trabalhadores, católicos praticantes, que sempre passaram os ensinamentos do Evangelho. Não lhe faltava nada, não que sobrasse muito, porque não eram ricos, mas também não eram pobres. Os pais sempre praticavam a caridade e levavam a jovem para que ela aprendesse essa grande lição. Mas a Amália tinha o que a gente chama de espírito rebelde. Quase todas as noites ela pulava a janela para ficar observando as moças que trabalhavam com prostituição. Ela se escondia ali atrás de uma árvore, ficava ali olhando, observando. Até que um dia resolveu aventurar-se e foi fazendo um programa. Gostou. Passou todas as noites a pular a janela para fazer programas. Quando seus pais descobriram, que tristeza, que baque, que susto. Bom, depois de passar do susto, sentaram com ela, conversaram, explicaram, tentaram fazê-la entender a razão. Foi em vão, continuou. Aí o pai foi mais radical.
trancou a janela, bateu tábuas, pregos para que não conseguisse abrir. Foi em vão, ela dava um jeito. E continuava a fazer os programas. Daí os pais conversaram e, como última medida, a internaram em um convento. Imagina como ela ficou. Se ela já era rebelde, ficou mais ainda. Rebeldia total. Deixou de comer, enfrentava todas as ordens das suas superiores. Os pais a visitavam semanalmente, não tinha autorizado da visita, claro. Mas ela os agredia, os acusava de ditador, de isso, de aquilo, de aquele outro. Até que um dia ela não quis mais ver os pais. E eles continuavam indo toda semana no convento. As outras irmãs ainda a convidavam para rezar. Ela até ia, porque as colegas não tinham culpa daquela situação. Mas ela rezava com raiva, com ódio na alma, gigante, né? Bom, com muita paciência, determinação, aos pouquinhos, a Madre Superiora conseguiu fazer com que ela aceitasse o convite para trabalhar na horta. O convento tinha ali uma horta para consumo próprio e o resto da produção era doada para quem precisasse. Ela começou a ser meio desajeitada, porque não tinha habilidade nenhuma, mas daí com o tempo passou a gostar do ofício. E isso foi ajudando a acalmar seus pensamentos, seu coração, e a sua rebeldia foi ficando de lado. Passou a aceitar com carinho a visita dos pais e até começou a esperar ansiosamente por esses momentos. Participava das rezas e de todas as atividades do convento com mais alegria. Até que certo dia a Madre Superiora percebeu que ela já estava pronta para as atividades externas e pediu para que ela integrasse o grupo que distribui alimentos para os que precisam. Isso aí se lembram que parte desses alimentos vinham da horta que ela cuidava, né? Ai, que alegria! Poderia finalmente sair do convento e ver a cidade novamente. Foram ela e mais 3 irmãs, levando uma carroça cheia de mantimentos puxada por um burrico. Distribui todo este material. Quando ela entrega o primeiro mantimento, seu coração se enche de alegria. E agora uma lágrima escorre ao ver aquela mão estendida na sua direção. E mais uma mão, mais outro par de mão, e assim por diante. Voltaram para o convento com a carroça vazia, mas com a alma repleta de felicidade. Bom, ela pediu para a Madre Superiora para participar das próximas caravanas, e é lógico que a Madre deixou, e ela participou de várias e várias caravanas, até que... Em uma dessas viagens, ela chegou na porta do prostíbulo que ela trabalhava. Na hora, um turbilhão de pensamentos surgiram em sua mente. Um frio percorreu toda a sua espinha. Era a tentação que a chamava novamente. E agora o que fazer? Fugir? Sair correndo? Não, eu tenho força de vontade. Eu vou conseguir. E ela teve uma ideia de levar o evangelho para aquele lugar. Conversou com as irmãs que estavam ali com ela. As irmãs ficaram meio ressabiadas, mas, bom, aceitaram a ideia, vamos tentar. Entraram, né? Perguntaram para a gerente do local se podiam levar a palavra de Jesus para as moças. A gerente disse que sim, desde que não atrapalhasse o negócio do lugar. Aí foram, conversaram com uma, depois apresentaram o evangelho para outra, conversaram com mais outra, e assim foram indo. Elas foram muito bem aceitas por todas as moças, e no final elas até agradeciam, porque, puxa, né, Deus não esqueceu da gente, a gente não foi esquecida, porque vocês estão aqui. Agora vocês não imaginam o autocontrole da Amália. Então o tempo todo ela tinha que trazer pensamentos, o tempo todo aproveitava que estava ali, com o evangelho aberto, já rezava um pouco mais, porque a tentação de voltar para aquela vida era gigante, era enorme. Na volta para o convento, a Amália foi pensando, e agora a Amália se apresentou para a Madre Superiora. Na realidade, agora a Amália se chama Irmã Ângela, tá? E ela se apresentou para a Madre Superiora e pediu para ela para desenvolver um trabalho de levar o evangelho para todas as mulheres que se prostituem. A Madre assim permitiu. E hoje, a Irmã Ângela tem este lindo trabalho de levar o evangelho para todas essas mulheres, vencendo esta grande tentação. A história é linda,
é emocionante e podemos ver como a irmã Ângela luta até hoje para que não nos deixeis cair em tentação. Que assim seja. Agradecemos a Deus, a Jesus e aos nossos amigos espirituais pela oportunidade deste encontro de aprendizado e reflexão. Que as lições aqui compartilhadas possam fortalecer nosso propósito de vigilância e oração, ajudando-nos a identificar e superar as tentações que se apresentam em nossa jornada. Que tenhamos a consciência de que, com fé, disciplina e amor, somos capazes de vencer nossas fraquezas e seguir adiante, confiantes na proteção divina. Roguemos, então, que ao final de cada dia possamos renovar nossa prece ao Pai: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, certos de que a providência divina sempre nos ampara quando buscamos o caminho do bem. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Que a paz do Cristo permaneça conosco, hoje e sempre.